somos do Núcleo de Consultores da Microempa e estamos começando hoje o nosso programa, o Consultor Responde. Então estamos aqui, me apresentar, Samara de Freitas, hoje estou na coordenação do Núcleo de Consultores e ao meu lado estão os vices do Núcleo de Consultores. Vou deixar para que eles se apresentem mesmo. Eu sou Daniel Chedid, então eu estou no primeiro ano como vice-presidente do Núcleo de Consultores, né? E há 2 anos eu estou já no Núcleo e eu atuo na parte com marketing digital há um pouco mais de 20 anos já. E atuo na parte de consultoria de marketing, especificamente no digital, há um pouco mais de 8 anos. Olá, meu nome é Gisele Vitorino, eu atuo na área financeira, né? Eu sou consultora, cuido da questão de resultados, controladoria, com foco sempre na saúde financeira da empresa. Estou no Núcleo de Consultores há 2 anos e agora, esse ano, fazendo parte da vice-coordenação. Então, o nosso programa hoje, inicial, é justamente para contar um pouquinho a nossa história, né? Tanto do núcleo quanto do programa. Então, a ideia inicial do programa, o Consultor Responde, é justamente para levantar assuntos e responder questionamento dos empresários e empreendedores dentro das nossas especialidades. Então, a ideia do programa surgiu justamente para você que tem dúvida e não sabe para quem perguntar, nas diversas especialidades que temos dentro do grupo. Acho que é importante também salientar que eu e a Gisele já se apresentamos, mas a Samara só falou o nome dela e eu não falou o que ela faz. Ah, verdade. Então, a minha especialidade hoje, eu sou especialista em consórcio, né? Então, a minha empresa é a Focus Consórcios, que hoje trabalha especificamente com alavancagem financeira, patrimonial e automaticamente ajudando você, empreendedor e empresário, a adquirir os bens de forma econômica e inteligente. Legal. Eu vou pedir para a Samara também passar uma listinha para a gente aqui agora de quais as especialidades do nosso núcleo. Porque o que acontece? Nosso núcleo ele é um núcleo baseado lá dentro da Microempa. A Microempa ela é composta aí por mais de 15 núcleos hoje que estão lá dentro da Microempa, que são associados à Microempa, e cada núcleo trabalha especificamente com o setor de negócio, né? No caso do núcleo de consultores, nós somos diversos consultores de diversas áreas dentro de um único núcleo. Por que a gente trouxe também essa ideia do Consultor Responde? Como a gente tem mais de 15 membros dentro do nosso núcleo, são diversas áreas que a gente consegue dar subsídio para o empresário do outro lado ou para quem tiver necessidade de ter uma consultoria ou tirar dúvidas em cima de pontos específicos e de problemas que a empresa pode estar passando ou problemas que pode ser que tu esteja enfrentando e não sabe a quem recorrer, né? Então a gente anotou aqui uma pequena listinha de todos os integrantes do nosso núcleo, né, em cima do núcleo de consultores. A gente vai passar um pouquinho melhor aqui sobre todas as áreas de consultoria que a gente tem hoje dentro do nosso núcleo. Então, hoje, por exemplo, nós temos a área de espiritualidade e trabalho, corretor de imóvel, consultoria estratégica, serviços contábeis, desenvolvimento e otimização de produtos e processos, liderança e gestão de equipes, treinamento de vendas e gestão comercial, corretor de seguros, integração de sistemas e negócio, gestão financeira, desenvolvimento de habilidades humanas, gestão integrada de processos, marketing digital, contabilidade, desenvolvimento de pessoas, custos, controladoria e consórcios. Essas são algumas, ainda tem algumas outras a vir dentro do nosso núcleo e é importante a gente frisar que nós temos toda a expertise do mercado de muitos anos. Então, que nem, por exemplo, o Dani está há 20 anos dentro do mercado dele, a Gisele também está há quantos anos dentro? Quanto? 20 anos. 20 anos também dentro da sua área. Eu também na área de consórcios estou há 11 anos. Então, todos os consultores têm uma vasta experiência dentro de seu segmento. Então, é bem importante você ter essa certeza de que terá um bom profissional cuidando do seu negócio.
E vai ser uma satisfação para nós, como núcleo, poder responder, poder fazer parte desses anseios, dessas dúvidas, poder solucionar com estratégia, porque todo o problema vai ser trazido para o grande grupo. A gente vai atuar em grupo e vai responder essas perguntas da melhor forma, porque a nossa intenção é desenvolver a comunidade, fazer crescimento acontecer e participar realmente da empresa como consultores e estar aberto e nos doar para isso, né? Essa doação, a gente quer estar aberto para fazer essa doação como núcleo, de poder participar, poder ajudar, né? e ter esse desenvolvimento da comunidade. Dani, como é que foi a tua entrada dentro dos núcleos e dentro da Microempa, assim? Até para contar um pouquinho do passo a passo, porque às vezes as pessoas não têm esse entendimento de como que a gente chega no núcleo, né? Sim. De determinado núcleo, porque hoje não é só o núcleo de consultores, né? Como o Dani falou, são 15 núcleos, né? E a gente faz parte de um desses núcleos. Então, eu gostaria de contar, né, um pouquinho da história de como entraram dentro dos núcleos e das suas participações. E qual que é o benefício que traz para a tua empresa participar dentro do núcleo de consultores. Legal. Eu acho que um dos pontos principais aí que fez eu querer entrar dentro da Microempa, e quando eu fui até a Microempa, eu nem sabia que existiam núcleos. Eu sabia o que era Microempa, sabia superficialmente o que era Microempa, mas eu estava, na realidade, num fator que me fez ir para lá, que era estar trabalhando de casa há muito tempo. Eu atuo de casa desde 2018 já. Então, 2 anos antes da pandemia, que foi todo mundo para casa, eu já trabalhava no online, né? Então, eu trabalhei minha vida inteira em escritório. Eu tive escritório, inclusive, lá no mesmo prédio que tu tem o teu. Eu tive escritório lá no mesmo prédio que tu tem lá durante 3 anos, né? E aí eu tive um problema sério, que eu tive que sair daquele escritório, que foi contratação de pessoal, né? Na minha área era muito difícil de contratar gente aqui em Caxias. Então, o que eu fazia? Eu acabei tendo que ou roubar pessoal de outra agência para conseguir contratar alguém que já tivesse experiência na minha área, ou contratar gente que não tinha experiência nenhuma e treinar a pessoa do zero, né? Só que isso foi fazendo com que eu tivesse cada vez mais dificuldade, e quando eu precisava de alguém mais sênior, eu não conseguia achar aqui na cidade. Então, o que eu acabei fazendo? Durante 6 meses eu fiz alguns testes trabalhando com o pessoal, parte home office, parte dentro do escritório, até que eu decidi e entendi que era melhor eu poder contratar todo mundo externamente, cada um na sua casa, em qualquer lugar do Brasil, e aí eu estou desde 2018 nessa etapa, né? Inclusive, hoje a gente tem 10 pessoas dentro da minha própria agência e apenas 2 delas estão aqui no Rio Grande do Sul. Todas as outras estão fora daqui, todas as outras 8 que estão trabalhando comigo estão fora daqui. Então é importante entender que eu estava trabalhando desde 2018 em casa e eu tinha uma dificuldade muito grande de conexão e de troca de informação com as pessoas. Então esse foi o primeiro ponto que eu fez com que eu quisesse sair da minha casa e ir buscar uma conexão, um contato fora. E aí, através de um parceiro de negócio meu, que é a CTI Tecnologia, que eles são da área de TI, eles me deram essa dica e falaram, olha, a gente está lá dentro da Microempa, funciona mais ou menos assim, assado, e aí me convidaram para uma reunião, que eu fui lá então conhecer um dos núcleos, que não foi o núcleo de consultores. Sim, foi o núcleo de exportação, que não tem muito a ver comigo. Mas eu fui até lá para ver como é que funcionava, né? E aí, entrando lá, participando de 2 ou 3 reuniões, lá dentro do núcleo de exportação. Então, no caso do núcleo de exportação, o foco todo daquele núcleo é para exportar produtos e serviços. Tudo que tem englobado naquele núcleo é focado nisso, né? E eu descobri, então, que lá dentro eu poderia estar participando de outros núcleos também. E aí, eu fui até o núcleo de marketing e tecnologia, que tem mais a ver com o meu setor, como eu trabalho na parte de marketing, e depois em uma das conexões de negócio que aconteceram, eu acabei te encontrando lá em uma das palestras, na palestra da Mirella, que ela é do núcleo de consultores também. A gente acabou conversando um pouquinho, tu me convidou para conhecer o núcleo, e aí acabei aterrissando lá no núcleo de consultores. Então hoje eu ainda participo dos 3 núcleos, né? São reuniões quinzenais que a gente faz, cada uma no seu dia específico, no seu horário específico, e a partir dali que eu comecei a ter mais conexão com o pessoal e abrir minha visão para algumas coisas que naquela época eu ainda não tinha. Que era o quê? Enxergar fora da minha casa. Era basicamente isso. O que tem fora da minha casa que eu posso me beneficiar como negócio? E aí começou a aparecer cursos, capacitações, palestras,
imersões em alguns lugares, viagem para outros lugares. Então ali foi aparecendo possibilidades que, como eu estava lá muito fechado no meu mundinho lá no meu escritório da minha casa, eu acabava não conseguindo ter esse tipo de contato externo, né? Então isso me ajudou muito para melhorar minha saúde mental, primeiramente, e também para melhorar minhas conexões e conseguir aprender mais, me capacitar mais e ter mais conexão com o público, né? Contigo, Gisele, foi mais ou menos assim também? Mudou um pouco? Como é que foi? Sim, comigo também. Eu recebi naquele momento um convite da coordenação. A gente atuava dentro de uma empresa que é associada da Microempa, e eles sentiam a dificuldade nessa área de custo, área financeira, e no momento não tinha nenhum consultor. E já fazia muito tempo que eu estava buscando essa participação mais na comunidade, com aquele trabalho mais de troca de conhecimento com consultores, porque eu acabo trabalhando muito dentro das empresas, né, atuando dentro, e tinha pouca troca com outros profissionais da minha área ou de outras áreas para mim me desenvolver. E daí, quando eu recebi essa oportunidade, fiquei muito feliz. A minha vida mudou nesses 2 anos para cá. Conheci pessoas maravilhosas, Muito obrigado. 2 que já estão aqui comigo, né? Então certamente vão ser amigos para a vida, né? A gente já tem uma proximidade, e eu sou muito grata pela oportunidade, por fazer parte, por poder fazer cada reunião que a gente faz, a gente aprende com o colega, pode dividir, né? E pode aprender, trocar. Ninguém sai de nenhuma reunião igual. A gente aprende, né? E estamos se desenvolvendo, e agora vamos estar abertos para partilhar tudo isso também com a comunidade. Então, estamos ansiosos, né? Eu estou muito feliz de poder participar do projeto. E contigo, Samara, como é que foi essa tua entrada no núcleo? Na verdade, minha entrada principalmente dentro da Microempa, foi porque eu estava numa transição de carreira. Então eu estava saindo de CLT e abrindo minha própria empresa, e buscava outras alternativas e outras formas de me conectar com pessoas. E aí conheci a Microempa por um post de um amigo meu, que ele trabalha na Microempa, e aí vi lá, rodada de negócios, e acabei indo, né, na rodada de negócios, e a partir da rodada de negócios acabei me associando, e a partir disso a minha consultora achou que eu me daria um match, né, no grupo e no núcleo de consultores. E aí eu entrei, permaneci dentro do núcleo de consultores, também estou há 2 anos e meio dentro do núcleo, e isso faz com que a gente tenha um desenvolvimento pessoal e profissional, porque certamente eu não sou a mesma pessoa de 2 anos atrás, e também a minha empresa não está no mesmo patamar do que há 2 anos atrás, mas muito por causa das conexões criadas dentro da Microempa e das oportunidades que a Microempa nos proporciona, né? Principalmente essa troca de ideia, esse projeto, né, de poder colocar o núcleo de consultores dentro de um projeto grandioso que nem é esse, né? O que é o Consultor Responde, para que as pessoas nos conheçam ainda mais, porque hoje a comunidade e as pessoas não conhecem o núcleo de consultores e não sabem de todas essas expertises, né, que nós temos. Então, isso eu acho que é o mais legal dessa troca toda que a gente tem dentro do núcleo, e faz com que a gente cada vez mais tenha mais interesse em participar mais ainda e ser mais ativo dentro do núcleo de consultores. Então, é um prazer enorme estar como coordenadora de um timaço como é o núcleo de consultores. E eu digo, quando é timaço, é realmente pessoas com muita expertise em todos os seus assuntos. E é muito legal estar ao lado do Dani, da Gisele e de todos os demais colegas que vão estar passando por esse lugar aqui e falando cada um pouquinho mais sobre a sua expertise, né? Então, o que eu quero também deixar para vocês da comunidade é que, se vocês não conhecem a Microempa, vão para a Microempa conhecer e se relacionar, porque isso faz realmente muita diferença dentro da vida e
da roda de negócios do seu próprio negócio mesmo. Porque com certeza tu conheceu e conectou com diversas empresas que te auxiliaram, ou que te trouxeram retorno, ou que tu deu retorno para essas empresas, né? Então essa conexão, essa situação acaba se tornando muito atrativa, né? Não sei se vocês sabem, mas o núcleo ele foi criado em 2016 com um outro nome, que era o G100, que era o Grupo de Soluções e Negócios. Não sei se vocês já sabiam disso. Não sabia. Não sabia. Então essa é uma história que... tanto que já faz algum tempo, Quase né? quase 10 anos já, né? Então, teve uma mudança tanto de nome quanto de visual em 2022. Então, que foi mudado para o núcleo de consultores. Então, essa mudança também atrela a mudança que é cíclica, né? Que a gente precisa estar em evolução. E eu acho que esse nosso momento com o nosso programa agora também é uma mudança. Vocês acreditam que essa mudança, esse programa é a chave para uma mudança das pessoas conhecerem o núcleo e conhecerem mais a cada expertise? Eu acho sim que é uma virada de chave, onde nós vamos poder atuar fortemente, desenvolvendo o grupo e as empresas, poder partilhar, né, esse conhecimento, ouvir a comunidade, onde tem as maiores dores, né? Então, vai ser muito gratificante e vai ser um trabalho bonito de ver. Eu acredito que a partir desse programa aqui a gente vai conseguir montar muita coisa que a gente não consegue hoje, na realidade, trazer para o público, né? É uma coisa que a gente tem conhecimento aí, por exemplo, eu tenho conhecimento de 20 anos de mercado, só que eu tenho uma roda de contatos muito pequena. Pode ser que eu tenha ali 100, 200 contatos que eu compartilho esse tipo de informação. Só que eu tenho toda essa expertise, eu entendo muito sobre isso e eu poderia trabalhar com essa comunicação para muito mais gente. Eu acho que o principal objetivo aqui é esse, é a gente conseguir levar para mais gente esse tipo de informação que pode ajudar mais gente, mas que hoje esse público muitas vezes nem sabe que existe essa possibilidade, né? Então acho que o primeiro ponto é fazer com que esse pessoal consiga visualizar esse tipo de material, e o segundo ponto é com que eles possam ir até a Microempo ou trazer essas demandas que houverem problemas aí nos negócios dessas pessoas até o núcleo de consultores. Porque lá dentro do núcleo de consultores a gente consegue basicamente resolver, como a gente tem debatido muito isso, né? Qualquer problema de qualquer empresa. Porque todos os consultores ali são muito especializados nas áreas deles, e eu não sei de nenhuma área que não está contemplada hoje no nosso núcleo. Então a gente consegue basicamente resolver qualquer pepino de qualquer tipo de empresa, né? E às vezes também, né, as pessoas têm medo de ir atrás de um consultor, muitas vezes, ou porque acha que vai ser um custo muito caro, né? Porque quando a gente fala dos empreendedores, das pessoas que às vezes não acessam isso, inclusive dentro da minha área, hoje eu visito muitas pequenas empresas, né? E a gente vê que essas pequenas empresas, elas não estão estruturadas, né? Não. E muitas vezes elas têm a vontade, têm o ímpeto de crescer e não têm com quem perguntar, tipo, Gisele, como é que eu posso cobrar esse produto aqui? Como é que eu vou fazer o custo da minha mão de obra, né? Daniel, eu preciso gastar muito dinheiro para fazer um marketing bom, para minha rede social pelo menos estar alinhada. Esse tipo de demanda eu acho que tem... as pessoas têm medo de perguntar muitas vezes, né? Não sei se vocês sentem isso também quando vocês estão na frente de algum pequeno empresário, empreendedor, que eles têm esse receio, ou vocês acham que realmente eles não têm esse receio de perguntar, de falar sobre o seu negócio? Eles ficam receosos, e esse programa vai permitir eles a perguntar, ficar mais solto e perceber a diferença, porque aí a gente vai conseguir fazer a diferença para eles e eles sentir e continuar dando os passinhos. Quando a gente visita as empresas, a gente sempre fala, vamos dando passinhos, e vai ser o passo inicial para eles, poder perguntar, poder testar,
as ideias, as dicas que vai surgindo, né? Porque às vezes é um detalhezinho que tu respondeu uma dúvida, tu abre um leque de opções dentro da cabeça do empresário, que é um mundo fantástico, né? Sim. Eu percebo também que no meu caso, por exemplo, tem muita... Eu tenho 2 perfis de empresários, geralmente. O que tem receio e não quer perguntar nada, que fica com medo, né? E o que não, ele quer monopolizar a minha atenção e ele quer, de toda forma, querer saber sobre tudo, né? Aconteceu agora que eu fiz uma palestra lá em Bento, né? E aconteceu nitidamente isso. Tinha 2 ou 3 empresários que depois da palestra me cercaram e não deixaram eu sair dali. E tinha mais um monte de gente querendo conversar comigo, só que não teve tempo. Teve que me chamar depois. Então isso acontece tanto no online como no físico, né? Acontece em vários lugares que a gente vai acabar tendo contato com as pessoas, né? Mas isso é perfil de pessoa, né? O importante é a gente poder trazer essa informação para o público, né? Ainda mais na minha área, por exemplo, que é uma área que está muito ascendente agora, tem muita gente com muita dúvida, né? Às vezes, pequenas dúvidas que eu passo ali para o empresário em 5, 10 minutinhos já ajudam o empresário em muita coisa, né? Sim. Que o empresário, às vezes, ele está perdido. Ele não entende muito aquela área, é uma coisa muito nova para ele, não sabe para que lado ir. Então, isso ajuda bastante, né? E uma coisa que eu acho que vale a pena a gente pensar também no futuro é em fazer o empresário entender que ele pode nos contatar para poder tirar dúvidas e a gente vai ter momentos para isso, né? A gente já tem o nosso planejamento lá, alguns momentos que a gente vai poder disponibilizar essa possibilidade para o empresário, vai divulgar para vocês, vai trazer para vocês essa possibilidade para que chegue esse momento que tu possa chegar até o núcleo de cabeça aberta e fazer qualquer tipo de pergunta, porque voltando e comentando de novo, qualquer problema que existir em uma empresa hoje, o núcleo dos consultores tem possibilidade de resolver, porque a gente tem muita gente capacitada em todas as áreas de todas as frentes de negócio hoje que a gente pode trabalhar, né? Isso mesmo. É bem importante vocês entenderem que aqui, no que vai ir para o YouTube, então essa nossa conversa aqui, esse nosso bate-papo, então que você pode entrar aqui no YouTube, responder ali, fazer sua pergunta, sem problema algum. Se não conseguiu entrar no YouTube, procurar nós nas redes sociais, que é Núcleo de Consultores, que nós estamos ali disponível, ou procurar a própria Microempa, que eles vão passar o nosso contato para vocês tirarem as dúvidas de vocês, fazerem a sua pergunta e que certamente nós vamos trazer a resposta para vocês nos próximos episódios. Então esse canal ele está totalmente aberto para você que tem dúvida sobre diversas áreas, principalmente para auxiliar a sua empresa a crescer. Então pode entrar em contato conosco, que nós vamos, nos próximos episódios, nos próximos programas, nós vamos estar respondendo cada nicho, né, de trabalho, vai estar respondendo para vocês a sua dúvida, respondendo a sua pergunta sem problema algum, e com o nosso time de expert aqui, que tem no Núcleo de Consultores. Legal, queria falar um pouquinho também sobre, acho que é interessante a gente passar aqui uma informação, que vão haver outros consultores que vão vir até aqui para fazer outros programas também para falar sobre suas especialidades. Então, como a gente mencionou aqui, são basicamente mais de 15 especialidades aí que a gente vai ter aqui dentro dos programas, né? E a gente trouxe esse primeiro programa primeiro para apresentar um pouquinho essa dinâmica de como vai funcionar esse programa para vocês, né? E também eu queria, de repente, encerrar um pouquinho essa nossa conversa aqui para falar um pouquinho sobre cada um dos nossos negócios, né? Porque qual que é o objetivo? É poder explicar um pouquinho para vocês que tipo de negócio a gente tem, como a gente pode ajudar vocês, e também no futuro outros negócios, outras pessoas aqui vão vir até aqui, outros consultores trazer esse tipo de informação também. O que vocês acham? Sim, ótimo. Perfeito. Quem quer começar? Podemos começar com a Gisele, então. Eu atuo fortemente há 20 anos olhando o resultado da empresa. Quando eu chego em cada visita, em cada cliente, a gente começa a desmistificar o resultado. Sempre olhar o último número, né?
E aí a gente começa fazendo ajustes, começando a olhar contas, olhar para o resultado com carinho, fazer pequenas mudanças, engajar time, ajustar, né, não só cortar coisas, mas ajustar o porquê que vamos investir nisso, entender linhas, o que dá mais resultado para a empresa, como fazer com melhor resultado. Então, meu foco total é na saúde da empresa, no resultado. Então, eu trabalho o custo desde o início até a formação de preço com resultado. E acompanhamento disso mensal. Perfeito. Pode ir, né? Eu vou falar então, porque eu vou deixar a nossa presidente falar por isso. Eu atuo então na parte de marketing, né, muito mais direcionada para o digital. Geralmente é empresário ou profissional liberal que me procura, ele necessita focar mais a comunicação dele para captação e aquisição de clientes. Então, geralmente, quem me procura precisa vender mais, né? Esse empresário, ele está com uma dificuldade, ele está estagnado, geralmente ele depende muito da indicação e ele acaba não tendo previsibilidade de crescimento. Ele está com uma empresa sem ter nenhum mecanismo de aquisição de cliente. E o que acontece geralmente? Quando tu tem um problema focado em crescimento de vendas, tu acaba não tendo previsibilidade nenhuma de crescimento. Tu não sabe o mês que vem se tu vai ter uma indicação ou 5 ou nenhuma. E pode ser que tu acabe perdendo cliente, não tem indicação e o teu negócio não vai vende, acabar né? não vingando e andando para trás, né? Então, geralmente quem me procura precisa dessa parte de melhoria na parte de marketing para aquisição de cliente, né? Como é que a gente faz isso? A gente usa muito a parte do digital em rede social, Google, a parte de website, landing page, aí depende muito da estratégia que a gente vai bolar, né? Mas é muito importante a gente poder entender do lado da empresa quem que é o público-alvo que a gente vai atingir e que tipo de produto que a gente vai divulgar e que tipo de solução e dor que a gente vai resolver para esse público, né? Não adianta nada eu divulgar um produto sem eu estar resolvendo um problema. Ninguém compra produto, todo mundo quer resolver um problema. Então as pessoas compram produtos porque elas precisam resolver algo. Então a gente foca muito essa questão muito no resolver o problema do cliente, para ele poder entrar em contato com a empresa então e querer comprar dela, né? A gente vai então com esse trabalho do digital montar geralmente um planejamento estratégico do digital com a empresa, para que daí a gente consiga divulgar essa solução que a empresa resolve para alguém e através da comunicação digital a gente consegue captar o contato dessa pessoa para que ele possa conversar com a empresa e futuramente comprar dela, né? Então, se alguém precisar dessas dicas aí de como trilhar o caminho do digital, como eu estou há muito tempo nesse mercado aí, pode contar conosco, né? Então, meu Instagram, acho que seria legal tu passar o teu também depois, né, Gisele? O Instagram é daniel.estrategistadigital e do meu negócio é Sitenauta, e vocês podem também acessar o site sitenauta.com.br. Quer falar um pouquinho do teu Instagram também? Sim. O meu Instagram, então, é consultoria.givitorino. Ali também tem dicas, contato também direto, que eu posso estar respondendo também. Estou ansiosa pelas perguntas, porque eu sei que, às vezes, dicas já começa a ter resultado e a gente já começa a enxergar diferente as coisas. Isso aí. Então, o meu negócio, na verdade, que é a Focus Consórcios, ela é uma empresa especializada em ajudar você, né, e aos demais na aquisição de bens, seja ele para carro, imóvel, mas muito hoje a gente está atrelado na alavancagem financeira e patrimonial, que hoje é o que a gente vende, 60% da nossa venda se dá a essa situação. Porque você é empresário, você é empreendedor, muitas vezes acaba não guardando um valor. Então, um consórcio ele lhe ajuda a ter essa disciplina financeira. Então, vai colocar um boleto a mais, daí a Gisele que cuide dos custos, né? Mas botar um boleto a mais dentro de tantos que a gente paga para no futuro a gente ter a nossa sede própria, a gente poder fazer a troca do veículo sem necessitar tirar de um capital próprio, né, ou recorrer a um financiamento. Então, realmente é trabalhar para o planejamento realmente de aquisição sem um custo exorbitante do financiamento. Então, hoje a nossa principal especialidade é ajudar você e principalmente a entender a tua real necessidade, porque existem muitos vendedores de consórcio, né, consultores de consórcio,
que vão vender só por vender. Mas não, nossa intenção é realmente te ajudar a conquistar o seu objetivo. Então, o meu Instagram, inclusive, é Samara Consórcios e o da empresa é focus.consórcios. Então, se quiserem entrar lá e tirar tua dúvida também relacionada ao consórcio, estamos à disposição. Para encerrar, então, não sei se vocês têm mais algum assunto, eu acho que vamos deixar aqui, então, o site do nosso núcleo, né, que é núcleodeconsultores.com.br, acho que é isso, né? É isso mesmo. E vocês podem procurar a gente também nas redes sociais, né, no Instagram, então, também Núcleo de Consultores, ou no próprio Microempa, então, o site da Microempa, o Instagram da Microempa, vocês conseguem achar a gente por lá também. Querem fazer alguma consideração final ou a gente encerra por aqui? Encerramos. Perfeito, então. Muito obrigado, pessoal. Ficamos para a próxima aí. E no próximo programa, então, a gente vai trazer outros 3 consultores aí do Núcleo para falar um pouquinho sobre os negócios deles também e poder ajudar vocês aí no futuro também. Obrigado, viu? Até a próxima.